fazendo uma oração em primeiro lugar e logo após nós vamos estar lendo no livro de Isaías, no capítulo 40 e no versículo 31. Então, vamos estar fazendo essa oração, pedindo ao Espírito Santo de Deus que fala conosco nessa noite. Amém? Oremos, Pai. Nesse momento, Jesus, nós estamos aqui reunidos na tua casa. Jesus, eu estou aqui com um propósito de ouvir o Senhor falar conosco. Pai, que o Espírito Santo do Senhor fale com a tua igreja, assim como o Senhor tem falado comigo, Deus, através desta palavra. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo nas nossas vidas, continua sendo. Pai, que o Senhor continua falando conosco desde como o Senhor começou no início. Jesus, o Senhor já falou conosco através do louvor, eu pude sentir a tua presença. Pai, que nessa hora não seja diferente, porque eu também sou totalmente dependente do Senhor. Pai, fala conosco, fala com a tua igreja, meu Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. A palavra do Senhor diz assim: mas os que confiam no Senhor recebem sempre forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Amém? Os irmãos podem se assentar. Irmãos, eu vim aqui para falar para você nessa noite que é tempo de nós renovarmos as nossas forças. Não porque o tempo está tão difícil, não porque os dias são maus, mas porque o nosso Deus, Ele tem um propósito de nos abençoar. Ele tem um propósito de mudar a nossa história, a nossa situação, através de nós sermos renovados, através de nós termos as nossas forças restituídas por Ele. Muitas das vezes nós cansamos no percurso das nossas vidas, mas isso acontece, é normal. Mas nós precisamos de esperar, de confiar no Senhor Jesus, para termos as nossas forças renovadas. Irmãos, isso só é possível acontecer na nossa vida, na vida somente daqueles que esperam no Senhor, somente na vida daqueles que confiam no Senhor. Somente esse povo pode ter as suas vidas fortalecidas todos os dias no Senhor. Irmãos, porque aqueles que esperam no Senhor, Ele tem as suas vidas, as suas forças renovadas no Senhor. Mas há um tempo certo. A palavra do Senhor, ela nos compara, nós crentes, como a águia. E observando a águia, ela tem o tempo dela de voo, ela voa. Irmãos, a águia, ela não fica envolvida com as coisas terrenas, não. Ela sabe que ela é uma águia. A atitude dela é diferente. E eu quero te dizer para você nessa noite que nós também temos que ser diferentes. Nós não podemos ficar envolvidos como se nós fosse galinha, só ciscando ali, envolvido com as pequenas coisas, não. Nós somos como águia. E águia no mundo espiritual quer dizer a proximidade de Deus. E para nós termos a proximidade de Deus, nós temos que ter intimidade com Deus. E quando nós temos intimidade com Deus, é porque nós estamos vivendo uma vida de oração. E se nós oramos, nós entendemos que precisamos de passar por um processo, porque Deus tem propósito nas nossas vidas de nos abençoar. A águia, ela não fica envolvida na terra, ela não fica envolvida aqui, porque o campo de batalha da águia não é terreno, e o nosso também não deve de ser. Nós somos comparados com a águia. Então o que acontece? No tempo certo, a águia, ela procura um lugar para ela ser renovada, e ela olha para o mais alto que ela puder, e ela voa, procurando uma montanha bem alta e rochosa, um lugar assim onde que tem aquelas rochas bem grandes, aquela montanha bem rochosa, para ela se abrigar, para ela proteger. E eu quero te dizer que para mim e para você existe
também um lugar seguro para nós ficarmos durante o processo das nossas vidas. Se nós olharmos para o alto como uma águia, nós vamos saber que lá no céu tem um Deus que nos protege, que é um lugar chamado esconderijo do Altíssimo, que é o lugar onde o crente deve estar durante o processo, porque neste lugar há segurança. E quando você está guardado no esconderijo do Altíssimo durante o processo, você é capaz de entender que é necessário passar pelas dores, porque o nosso Deus, Ele usa das nossas dores para ir nos lapidando, porque a águia, ela mesma, ela tira suas penas, ela tira suas unhas, suas garras, ela quebra o seu próprio bico, ela entende que há um processo. E quando termina esse processo, ela tem as suas forças renovadas. E quando termina esse processo, até o tempo de vida dela é mudado. Ela tem um outro período de vida, ela tem um outro tempo de vida. E isso também acontece comigo e com você. Só depende de mim e você. Nós termos uma visão de águia e esconder no esconderijo do Altíssimo para nós passarmos pelo processo. Porque no esconderijo do Altíssimo é o lugar de segurança do crente, é o lugar onde o crente fica prostrado diante do processo e nada o atinge, somente o lapidador, somente o dono do processo. E ali nesse lugar de segurança nós vamos sendo limpos, nós vamos tirando a pena do orgulho, nós vamos tirando a mágoa, e ali vai saindo os ressentimentos, e ali vai saindo aquela amargura, a tristeza, e ali vai saindo tudo que nós não precisamos na nossa vida. E ali começa um processo de libertação, porque o crente também precisa de ser liberto. Nós precisamos de ser libertos para nós termos uma vida transformada. Mas, irmãos, o agir de Deus é muito lindo, porque quando nós aceitamos o processo de Deus, quando nós estamos no esconderijo do Altíssimo, aonde começa todo o processo de Deus, que vai haver uma transformação nas nossas vidas, que Deus vai agindo, vai nos libertando, vai nos transformando. Ali mesmo, nós vamos vendo o agir de Deus, nós já vamos contemplando vidas sendo transformadas durante o nosso processo. E é o interessante que a águia, ela voa sozinha. E quando eu vou para o esconderijo do Altíssimo, para um processo, eu levo junto comigo meu esposo, eu levo junto comigo os meus filhos, eu levo junto comigo a minha família. E lá do mesmo modo que o Espírito de Deus está trabalhando na minha vida, me libertando, me lapidando, ele vai acontecendo o processo também na vida dos meus filhos, na vida do meu esposo. E o interessante é que durante o processo nós já conseguimos ver Deus agir, nós já conseguimos ver o milagre de Deus dentro da nossa casa, na nossa vida. Mas isso só acontece quando nós nos posicionamos como águia. Quando nós enxergamos que o nosso campo de batalha não é terreno. Quando nós dobramos os nossos joelhos na presença do Senhor para nós orar, e nós entendemos que no Senhor é que nós somos fortalecidos, que é no Senhor que nós encontramos força. Irmãos, nós temos que nos fortalecer na força do poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, porque a palavra de Deus nos garante que no Senhor Jesus nós podemos todas as coisas. Eu posso todas as coisas. Você pode todas as coisas. Irmãos, e o mais interessante que nós aprendemos com a águia, porque a águia, ela tem visão, ela tem determinação, e nós temos que viver uma vida de visão. Nós somos crentes, nós temos que ter uma visão de dias melhores, nós temos que ter uma visão de um Deus transformador, de um Deus libertador, de um Deus que é poderoso para mudar a nossa história, toda a situação das nossas vidas. Irmãos, vale a pena voar para o esconderijo do Altíssimo, porque nesse lugar há segurança, porque lá nesse lugar
lugar nós vamos ver a importância da nossa visão. Lá nós vamos ver a importância de nós termos uma determinação na nossa vida. Nós também precisamos de ser renovados como a águia durante todo o processo dela. Nós também precisamos de ter uma vida transformada por Deus. E depois do processo que a águia passa lá, ela retorna tudo de novo, mas tudo novo, tudo diferente, pronta para poder continuar voando, pronta para uma nova vida, com as suas forças renovadas. E o Espírito de Deus quer isso para a minha vida e para a sua vida também. Então vamos, e muito importante também, irmãos, que a águia, ela tem os pontos fortes dela agir como estratégia de defesa contra o adversário. A águia, ela usa da visão dela, porque ela tem visão, ela enxerga longe o perigo. A águia, ela tem uma determinação, ela sabe que ela é capaz de voar, ela sabe de todo o processo que ela precisa de fazer por um tempo dela de vida. E nós que somos crentes, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, também precisamos de entender que nós também precisamos de ter uma vida transformada, que nós precisamos de ter a nossa esperança, a nossa alegria, as nossas forças, a nossa expectativa de vida, os nossos sonhos transformados por Deus. Se nós ficar envolvido aqui no campo de batalha da terra, envolvido na terra, nós não vamos ter essa visão. Mas quando nós olhamos para o alto, quando nós olhamos para o nosso Salvador Jesus Cristo, nós acreditamos que tudo pode ser diferente, que tudo pode ser transformado, que a nossa casa pode ser transformada, que os nossos filhos podem ter vidas transformadas pelo poder da palavra de Deus. Irmãos, e a águia, ela usa também da audição, porque ela ouve, ela presta bastante atenção nos barulhos dos seus predadores, dos seus inimigos. E nós também temos que usar a visão, nós temos que usar a nossa determinação e nós temos que ficar atentos a todas as instruções dos nossos líderes espirituais. Nós temos que estar atentos a ouvir a palavra de Deus. Irmãos, quantas vezes o Espírito Santo de Deus nos dá uma estratégia de defesa na oração através de uma palavra, através de um louvor. Por isso que nós temos que estar atentos, determinados a vencer. É você parar e falar assim: eu não aceito mais essa situação na minha vida, porque o Deus que eu conheço, Ele é transformador, Ele é poderoso para mudar toda a situação da minha vida. Aí você começa a ter uma outra visão, uma outra determinação, e os seus ouvidos começam a ouvir coisas diferentes. Irmãos, nós temos que andar com águia. Nós somos águia, nós temos que andar com pessoas que têm visão do céu. Nós temos que andar com pessoas e conviver com pessoas que têm visão de dias melhores, de vidas transformadas. Pessoas que te impulsionam a viver vida de milagre, de viver uma vida com Deus, acreditando que o Deus que nós servimos, Ele é o tudo das nossas vidas. Ele é um Deus que renova as nossas forças. Irmãos, e a águia, ela não fica lutando com o inimigo dela na terra. Quando ela pega uma serpente, não sei se os irmãos já viram, ela não fica lutando, porque na terra é o lugar do inimigo dela, é o lugar da serpente. Na terra a serpente tem domínio com ela, mas como ela tem uma visão e uma determinação diferente, ela pega o seu inimigo e voa com ele para as alturas, o mais alto que ela puder, e lá ela solta ele, porque aí ele perde o equilíbrio e a morte é certa. Aqui nessa noite tem muita gente que só está aqui porque usou estratégia de águia, que teve uma determinação, que foi para o lugar secreto. Tem pessoas que foi para o lugar de refúgio e lá recebeu todas as instruções, lá teve a vida transformada. E aí ele aprendeu como agir com o inimigo, como o adversário. Irmãos, vamos viver como crentes de vitória, vamos viver como águia, crentes vitoriosos, porque o nosso campo de batalha
no céu existe um Deus que a presença dele é que traz segurança para as nossas vidas. Aleluia. Existe um Deus que é ele que traz paz para as nossas vidas nos dias difíceis. Irmãos, quantas vezes, quantas situações da minha vida eu pensava que não tinha mais jeito, que não tinha solução, mas Deus, ele é tão misericordioso que no tempo certo, na hora certa, deu voar para o esconderijo do Altíssimo. Eu estava do lado de águia. Eu estava vivendo do lado de águias. E que falava para mim, tem jeito sim. Vamos fazer uma campanha. Vamos fazer um propósito. Porque tem jeito sim. Irmãos, o importante, né, gente? Eu sabia. Eu ouvia testemunhos de pessoas que tinham sido, que o casamento tinha sido restaurado, que filhos tinham sido libertos, que o lar tinha sido mudado por Deus. Mas eu não acreditava que eu seria capaz de passar por todo o processo e ser vitoriosa. Sabe por quê? Porque eu estava envolvida com as galinhas. A partir do momento que eu comecei a envolver com águia, que eu comecei a ter visão e determinação de águia, e eu fui para um lugar bem alto, para o esconderijo do Altíssimo, o processo começou a acontecer, primeiro na minha vida, e a minha família foi passando pelo processo de Deus. Sabe para quê? Para nós viver o propósito de Deus. Irmãos, vale a pena voar com águias. Sabe por quê? Porque eles têm visão, eles têm determinação, o ouvido deles é diferente. Irmãos, vale a pena nós esforçarmos para sermos águia. Nunca mais na minha vida eu quero ficar envolvida com galinhas. E eu quero ser águia, agente de Deus na vida de alguém. Eu quero poder pegar uma pessoa e dizer para ele, aqui não é o seu campo de batalha, vamos voar. Eu vou te ajudar a voar para o esconderijo do Altíssimo, aonde todo o processo vai acontecer. Você também pode ser uma águia, ainda mais, cada dia mais. Você pode ser uma águia na sua casa, transportar o seu esposo, os seus filhos para o lugar onde vai acontecer o processo na sua casa. Irmãos, vale a pena, porque lá no esconderijo do Altíssimo, o nosso Deus, ele é tão maravilhoso, é inexplicável, porque de lá você já começa a ver o agir dele. Você ainda nem terminou o processo, você já começa a viver propósitos, você já começa a ver o milagre de Deus acontecer. E lá no esconderijo do Altíssimo, você já consegue influenciar pessoas para ir para o esconderijo do Altíssimo também, para ter visão de águia, para ter vidas transformadas, para ter a casa liberta, transformada pelo poder que há no sangue de Jesus. Irmãos, o nosso Deus, ele é o único que nos dá força, graça, sabedoria, estratégia de defesa. Irmãos, o nosso Deus, ele tem o melhor para as nossas vidas. Um dia, lá na cruz do Calvário, ele enviou o Filho dele, Jesus Cristo, que foi o melhor presente, o melhor de todo, o melhor de Deus para a minha vida e para a sua vida, foi o Filho de Deus, Jesus Cristo. Mas ele é tão bom, tão misericordioso, que ele continua nos dando o melhor dele todos os dias. O amor dele, a misericórdia dele nas nossas vidas. Irmãos, Deus tem propósito, Deus tem prazer em nos abençoar. Ele tem prazer em nos ver bem, em nos ver pessoas felizes, transformadas, com as nossas vidas transformadas, com as nossas pelejas vencidas. Irmãos, jamais ele vai te deixar sozinho. Você ora para o alto, prostra na presença do Senhor, para ele renovar as suas forças, para que você tenha visão de águia, que você tenha determinação de águia, que os seus ouvidos estejam atentos às instruções do Espírito Santo de Deus. Irmãos, ele é tão maravilhoso que ele nos instrui. É assim que tem que fazer para vencer. Irmãos, ele nos dá estratégia durante o processo, para nós viver o propósito de Deus. Irmãos, um dia desse a minha mãe falou para mim assim, que eu estava muito invocada. Eu falei assim, eu estou cada dia mais apaixonada por
estive tão perto, eu nunca vivi uma vida de tanta determinação, eu nunca vivi tanto o processo de Deus, e eu nunca enxerguei os propósitos de Deus tão perto na minha vida e na minha casa. Irmãos, seja um apaixonado por Jesus, para você ver também a história da sua vida sendo mudada. Irmãos, hoje eu estou aqui, a minha presença aqui neste lugar faz parte de um grande processo, e começo a viver o propósito de Deus na minha vida. Sabe por quê? Comecei a voar com águias, e comecei a viver todos os processos, a entender que Deus sempre tem o melhor para nós. Eu vim aqui nessa noite para te dizer uma coisa, que o lugar do crente é no esconderijo do Altíssimo, é no lugar de segurança, assim como a águia procura um lugar de segurança para ela ficar um lugar bem alto, rochoso, para ela proteger, para ela ficar ali abrigada contra as adversidades. Eu vim aqui te dizer que o melhor lugar para nós crentes estarmos é no esconderijo do Altíssimo, porque lá nós encontramos tudo que nós precisamos. Eu quero te dizer que eu estou lá, e eu não quero sair de lá mais. E quando terminar o processo, eu quero continuar lá, eu quero voar e voltar para lá. Eu quero fazer a minha missão como águia, e quero permanecer no esconderijo do Altíssimo, porque nesse lugar a paz, a força. Irmãos, quando você está no esconderijo do Altíssimo, tudo começa a acontecer diferente. Você ouve melhor Deus, você entende melhor Deus, você vê as coisas tudo diferente. Mas sabe por quê? Porque a nossa visão mudou, porque nós temos visão de águia, porque nós temos determinação na nossa vida. Nós sabemos que nós vamos vencer. Eu vou vencer no nome de Jesus. Sei que eu não estou sozinha, que eu tenho um Deus que peleja por mim. Eu sei que eu sirvo um Deus que renova as minhas forças, a minha esperança. Eu sirvo um Deus que Ele cuida de mim nos mínimos detalhes. Eu sirvo um Deus que cuida da minha saúde, um Deus que me protege, um Deus que guarda os meus filhos. Irmãos, para um pouquinho e olha no que Deus já fez. Por mais que foi difícil a sua vida, a sua trajetória, Deus te guardou, Deus tem te livrado da morte, Deus tem te livrado de doenças mortais, Deus tem te livrado de acidente. Irmãos, quarta-feira, quando a pastora Rosângela ministrava na tarde da bênção, eu comecei a chorar, porque ela falou assim que a gente precisa de ter coração grato. E eu sempre falo que eu sirvo a Deus com o meu coração cheio de gratidão por tudo que Deus já fez. Irmãos, quantos livramentos. Se hoje o meu filho está aqui, ele é milagre de Deus, ele é resposta de oração. Irmãos, o irmão não cansa de orar, não cansa de entregar os seus filhos nas mãos do Senhor. Irmãos, o inimigo pode até pelejar, mas ele não consegue, porque ninguém toma o que está nas mãos de Deus, ninguém tira nada que é seu, que está nas mãos do Deus que você serve, que Deus conhece. O único lugar que tem segurança é nas mãos de Deus vivo, que pode todas as coisas. É só no esconderijo do Altíssimo que há segurança. Irmãos, não vamos perder tempo de ser crente, envolvido com as coisas desse mundo, envolvido com essa terra. Vamos ser crente para viver propósitos. Vamos ser crente para usufruir o melhor de Deus nessa terra. Vamos ser crentes, agentes de Deus nessa terra. Vamos ser crentes com visão, com determinação, com ouvidos de águia. Crentes vencedores, porque é para isso que o nosso Deus nos escolheu, para sermos vencedores, para sermos pessoas transformadas, libertas pelo poder do sangue de Jesus. Irmãos, e o segredo de tudo isso, para acontecer na nossa vida, é vida com Deus, é vida de oração. Não adianta você ter uma vida de qualquer maneira, pensando que vai dar certo, que não vai dar certo. As coisas só se alinham quando você prostra na presença de Deus, quando você dobra os seus joelhos. Aí as coisas começam a
ter rumos diferentes na sua vida. Leitura da palavra de Deus. Nós precisamos de começar a ouvir. Irmãos, tem dia, Deus, Ele é tão maravilhoso. Um dia a Rosângela falou para mim, irmã Maria, eu vou te dar um livro e eu quero que você comece a ler. Eu falei, tá bom, vou começar a ler. Irmãos, e Deus ele tem tanta estratégia, Ele é um Deus que cuida tanto. Quando você está lá no esconderijo do Altíssimo, aí uma águia voa, aproxima de você e começa a te instruir. Lá dentro do esconderijo do Altíssimo, durante o seu processo, Deus continua enviando águias para poder te ajudar. Olha o tanto que o nosso Deus, Ele é zeloso. Irmãos, de quando eu li aquele livro, ele falava sobre a família. E lá tinha coisas, eu li algo que eu estava precisando no momento. Olha para os irmãos ver tanto que Deus é Deus de detalhes. Por isso que temos que ser águia na vida de outras pessoas. Por isso que nós temos que influenciar pessoas a cada dia aproximar mais de Deus. Porque nunca é muito. Nunca é muito. Sempre precisamos de novas atitudes diante de Deus. E quando nós estamos lá no esconderijo do Altíssimo, nós temos fé. E a nossa fé, ela nos faz alcançar um conhecimento. E esse conhecimento nos leva a ter uma maturidade. E essa maturidade nos leva a viver uma vida plena na plenitude de Deus. Amém? E que o Espírito Santo de Deus continua falando nos seus corações. Irmãos, porque Deus, às vezes eu acredito que às vezes o propósito de Deus era falar tanto comigo. Irmãos, mas o Espírito de Deus falou muito comigo quando eu estudava essa palavra. Quando a Rosângela me deu essa oportunidade, irmãos, eu preocupei muito mesmo. Sabe por quê, irmãos? É uma responsabilidade muito grande. E eu falei assim, Jesus, se for me dada a oportunidade, então começa já os propósitos do Senhor na minha vida. E se o Senhor é o dono do processo da minha vida, o Senhor também é o dono do propósito. Então eu creio, eu confio. E eu comecei a conversar com o Espírito Santo de Deus. E Ele começou a falar no meu coração. E essa é a palavra que Ele colocou no meu coração. E que o Espírito Santo de Deus possa fazer de você cada dia mais uma águia, um agente de Deus nessa cidade, um influenciador de pessoas a ser águias. E nós vamos continuar nos encontrando no nome de Jesus, voando por aí como águias, como pessoas determinadas, como pessoas de visão de Deus e pessoas que ouvem a palavra de Deus conforme a vontade do Senhor. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus.